Yogi Turissima! Finalmente o capítulo 208 de One Punch Man está entre nós. Depois de 2 meses, um mês aí com aquele capítulozinho bem interessante no encontro do Saitama com o Mask, nós estamos de volta com um novo capítulo. E na capa, nós temos a Suiko, Saitama, Suryu e o Genos indo ali para a praia, né? Os personagens estão indo ali surfar. E para o terror de todos, a capa continua enfatizando que a terceira temporada de One Punch Man sai em outubro de 2025. Faltando 3 meses, menos de 3 meses aí para a estreia, a staff ainda nem sequer foi revelada. Nós não temos trailer, só tem os trailers pré-mades aí que não vale de nada. Não temos staff e não temos diretor. Mas temos fé que vai dar certo, né? É o que resta, né? O que resta a gente acreditar que tudo vai dar certo em outubro. Voltamos para falar mais sobre este capítulo depois da vinheta. Vemos finalmente a conversa de Saitama e Mask, com o herói de cabelos azuis dizendo que achou que o Saitama havia lhe rejeitado por causa do encontro de ontem à noite. Os dois então se sentam na mesa em uma cafeteria e Mask agradece ao Saitama por ter vindo. Saitama diz que achou que Mask não estava falando com ele. São raras as vezes que ele é convidado para almoçar e como ele está com tempo livre, acabou combinando. Normalmente é o Saitama que faz ali o rango pra geral, né? Então ele ser convidado realmente é algo bem difícil. Mask diz que este café é que ele costuma frequentar, que sempre na verdade está vazio e possui uma atmosfera boa, o que lhe dá uma aura de um lugar escondido bem legal. Ó, só as pistas bem sutis, né, que o Wano e o Murata vão colocando aqui sobre o personagem. O Mask então acaba recebendo ali o garçom para anotar ali o pedido, né, o que os dois vão pedir, e o Saitama quer pedir uma coca, mas o Mask atropela ali o careca dizendo que ele vai querer uma limonada caseira e pede para que tragam para o Saitama um ginger ale de Shiso. Shiso, acho que é assim que se pronuncia. Caraca, eu nunca tinha ouvido falar dessa bebida, hein? Deve ser bom. Eu não gosto muito ali de ginger, mas eu acho que deve ser bom aqui com esse negócio aqui de Shiso. Isso deixa o Saitama extremamente irritado, mas o Mask continua a reunião como se nada estivesse acontecendo, como se nada tivesse acontecido ali. Ele diz que não vão perder mais tempo e que vai direto ao assunto, enquanto suas bebidas não chegam. E para piorar a situação, Mask chama o Saitama de careca de capa, e a gente sabe como ele ama esse nome de herói, né? Mask então questiona ao Saitama se ele sabe que o mundo deles está entrando em uma nova era de transformação. Então o Mask começa a nos explicar a origem do mundo de One Punch Man. Ele começa a dizer que antigamente o mundo deles tinha várias nações no planeta e que elas travavam várias guerras mundiais repetidamente por disputas de territórios e recursos. Com isso, eventualmente a população diminuiu, a preservação da espécie se tornou prioridade, a humanidade unificou sua linguagem e assim nasceu um governo global unificado. E assim, esse foi o primeiro período da transformação da Terra. Ou seja, a Terra de One Punch Man é o apocalipse da nossa realidade, hein? Estão preparados ali para viver no mundo de One Punch Man se continuarmos desse jeito? Se continuar aí com essas sanções malucas, com todas essas visões, já estão... Qual que é a habilidade que vocês vão querer, hein? Deixa aqui nos comentários, porque no meio de toda essa realidade que nós estamos vivendo, a única coisa que resta pra nós é rir. Mas tem algo também que você pode fazer pra esse vídeo, que é deixar o seu like, se inscrever
inscrever aqui no canal e também compartilhar os nossos conteúdos aqui no canal do Geek Brasil. Os conteúdos, a gente traz One Punch Man, traz vários outros animes e mangás. Você também pode se tornar membro aqui do canal, mandar o seu valeu, deixar o seu hypar o retorno de One Punch Man. Ah, meu amigo, o retorno de One Punch Man merece o seu hypar, fazer com que o YouTube divulgue ainda mais esse vídeo por aí. Então, se torne membro, deixe o seu hypar e ao mesmo tempo mande o seu valeu. Faça isso e nos ajude cada vez mais. Mask então continua dizendo que, no entanto, os efeitos das guerras mundiais continuaram corroendo a Terra, com a contaminação ambiental, mudanças climáticas anômalas e a elevação do nível do mar e o surgimento em massa de criaturas nocivas. Assim, a humanidade abandonou outras terras e realocou-se em massa para este supercontinente especialmente preparado. Superando este segundo período de transformação, a única nação atual conseguiu crescer novamente e de forma significativa. Ou seja, apenas um pedaço de terra conseguiu realmente salvar a humanidade da extinção. E a humanidade tomou outra porrada, diminuindo ainda mais o seu território e população com o surgimento dos monstros, ou seja, a radiação das guerras, tudo aquilo que foi gerado das bombas, dos confrontos, acabou fazendo com que esses seres, esses animais surgissem, sofressem modificações, transformações e dessa forma pudessem de forma definitiva atacar a humanidade, levando eles a uma situação precária. O Mask então diz que tudo isso se aprende na escola primária, mas com a cara que o Saitama está, parece que ele já desligou o cérebro faz tempo. Mas não é pelo motivo que vocês acham que é. O Amai então diz que, por certos motivos, ele também pesquisa biologia e por causa disso aprendeu que a humanidade também é chamada de organismo de ambiente constante e questiona se o Saitama sabia dessa informação. O Mask então fala que os seres humanos são especiais, capazes de controlar até o ambiente ao redor para o seu próprio bem. Isso acaba sendo bem impressionante, mesmo com corpos mais fracos comparados aos outros animais. A humanidade, de forma definitiva, conseguiu sobreviver e aguentar por muito tempo. A fala do Mask ela faz total sentido, né? Tem humano aqui na nossa terra que vive no Alasca e tem o mesmo humano vivendo ali com o mesmo tipo de sangue, cabelo, pele, olhos sem nenhuma modificação genética, vivendo no deserto do Saara, né? A nossa adaptação, a nossa capacidade de se adaptar no planeta Terra é algo extremamente absurda. E aqui o Ano e Murata trazem para nós esse conceito para o One Punch Man de forma magistral. O garçom então acaba entregando a limonada caseira do Mask e ele o agradece. Porém, ele continua dizendo que agora a humanidade está entrando em um terceiro período de transformação, algo que não pode ser resolvido apenas com ajustes ambientais, e questiona ao Saitama se ele sabe o que é. O garçom então acaba entregando ali ao Saitama seu Ginger Ale de Shisho, mas ele nem reage ao tônico. O Mask então continua ali com seu discurso, dizendo que por causa disso, inimigos ainda piores surgirão, onde terão monstros dotados de alta inteligência. Ele diz que até alguns anos atrás isso era algo raro, mas hoje em dia os alertas de evacuação se tornaram tão comuns que eles até se cansaram de ouvir. E o mais problemático é que a maioria desses monstros nascem deles mesmos. Esse é um ponto bem interessante porque a gente observa que a humanidade ela vai sendo colocada cada vez mais para ser fechada, né? Meio que tipo cercada ali por esses monstros. Porque primeiro a humanidade entrou em guerra e quase destruiu o planeta. Depois eles se juntaram ali para meio que tipo assim preservar a raça. Só que aí monstros surgiram. E aí eles decidiram se fechar mais ainda. Só que no meio desse fechar ali de fronteiras, monstros estão surgindo de dentro deles, né? Dentro ali dos seres humanos. E logo quem está falando isso? Logo a Mai Mask, né? A Mai Mask está comentando sobre essas questões. Mask continua falando, com o Saitama ainda sem reagir,
e ele questiona que, assim como tomam remédios ao pegar um resfriado, como se deve reagir ao surgimento de monstros. A única opção para isso é que a humanidade venha a desenvolver resistência, e que essa resistência são os heróis. Mas para isso eles precisam aumentar o número de heróis que são capazes, e é essencial que eles possuam um herói absoluto, com carisma, capaz de inspirar e liderar os outros. O nascimento então de um verdadeiro herói é o que trará uma nova transformação ao mundo caótico que eles vivem. O Mask então revela que Saitama, sendo chamado mais uma vez de careca de capa, é quem vai se tornar este herói absoluto. Saitama fica surpreso ao ouvir de Amai Mask que ele decidiu transformá-lo no herói da Associação de Heróis, e o Mask fala que o Saitama precisa acreditar nele e pede para que ele lhe acompanhe nesta jornada. Mas ele acaba dizendo que o bem não pode esperar, eles precisam pegar um carro agora e que ele já preparou tudo, reservando ali o local onde vão ficar. Eles precisam começar a se entender melhor, e o que vem depois é o mais importante. Enquanto almoçam, ele precisa saber o que o Saitama pensa, e se tiver alguma alergia, o careca precisa lhe avisar para não servir isso no almoço. O Mask então continua dizendo que, como herói, ele estava estruturando uma teoria sobre justiça e moralidade. Ele também está pensando em abolir os heróis de classe S, com o Saitama sendo seu gerente, e como é um projeto secreto, ele pede para que o careca não diga nada para ninguém ainda. Ele se dirige ao Saitama lhe dizendo que já está à procura de uma autoridade em pesquisa capilar para restaurar suas madeixas. Alô, manual, vamos começar a patrocinar os nossos vídeos de One Punch Man aqui, hein? Aproveita. A Mai diz que tudo será rápido e que tudo que o Saitama precisa fazer é assinar um contrato. Ele vai fornecer equipamentos eficazes para reforçar o poder de combate da classe B e inferiores, e vai estreitar o relacionamento de confiança no reconhecimento da diretoria da associação. Cara, o Mask é um cara muito bem intencionado, né? Ele é um cara muito bem intencionado. É legal ver essa mudança dele de ser um pé no saco no começo ali de One Punch Man para ser um dos melhores personagens na trama atualmente. Pena que o Saitama não está ouvindo nada, absolutamente nada do que ele estava falando. O careca diz que não ouviu nada desde que o Mask havia decidido a sua bebida por conta própria. Isso lhe incomodou tanto que não conseguiu prestar atenção em mais nada do que havia sido dito. Saitama e Mask vão almoçar enquanto um banquete é preparado ali para o nosso careca. O Saitama então comenta que tudo parece estar uma delícia e questiona por que ele está sendo tratado tão bem assim. E então ele repara que aquilo não é apenas uma hospitalidade. Mask diz que aquele lugar é um retiro intensivo de aprimoramento e que havia já explicado isso para ele algumas vezes. O Amai também avisa que cancelou todos os seus compromissos nos próximos 2 dias, ficando de folga a partir de agora. O Saitama questiona se o herói de cabelos azuis vai treinar com ele, e Mask responde que não, dizendo que a força do careca é mesmo inquestionável, mas os seus valores e humanidade ainda são incertos. Por isso, no tempo em que passarão juntos, ele vai expandir a capacidade do Saitama para que ele se torne um grande herói, onde ele vai passar tudo o que puder, e que agora os dois vão estudar. O Mask então começa a dizer que para o desenvolvimento do Saitama, a Associação de Heróis liberou um orçamento generoso. Naquele retiro, eles vão fortalecer a imagem heróica do Saitama e que ele vai ensinar completamente sua filosofia, ideias e experiências. O Saitama então começa a ficar de saco cheio, para variar, mas o Mask continua dizendo que o herói deve ser sempre forte, belo e que precisa vencer a qualquer custo, e que isso é através de uma convicção inabalável. O Mask então começa a riscar ali um quadro através de suas explicações, e a palavra Hero começa a surgir. Ele diz, assim como são encorajados por animes e filmes, ele acredita que é possível criar na vida real heróis que inspiram e dão apoio às outras pessoas, fazendo surgir ali novos heróis. Só que é impossível ajudar a todos, mas eles precisam trabalhar em cima deste conceito que ele acredita como o ideal,
mas quando o Mask olha pro Saitama, ele já está dormindo. O planejamento ali do Mask era que o Saitama fosse essa figura ideal heróica que iria conduzir novos heróis, surgimento de novos heróis. Mas não só isso, mas que toda a sociedade pudesse existir também como uma grande massa heróica, para não depender 100% ali dos heróis da associação. É uma ideia boa, é uma ideia interessante. Mas o fato é que o Saitama não tá nem um pouco afim de ouvir. O Amai então acorda o Saitama dizendo que só se passaram apenas 20 minutos de sua explicação. O Saitama então acorda e justifica o porquê que ele acabou dormindo. É que o papo sobre ser um herói não havia começado nunca, o que faz Mask questionar o que ele quer dizer com isso. O último ponto que nós observamos é algo ali absurdo. O Amai havia escrevido ali no seu quadro sobre o que é ser um herói: capacidade de gerar assuntos, exposição ali na mídia, fama, marca, apoio dos fãs, popularidade, marca registrada, orçamento super alto, mas não existe nada, nenhum ponto sobre salvar pessoas. Caraca, é muito legal ver quando o Saitama realmente dá uma rasteira na galera, né? Tipo, quando ele deu a rasteira no Flash, depois ele deu a rasteira ali no Blast, agora dando uma rasteira ainda maior no Mask, porque o Mask já acredita ali no Saitama. Só que na visão ali do Mask, ele não é um herói. Aquilo tudo não é um herói, né? A gente tá acompanhando agora o filme do Superman, quem assistiu o filme do Superman, e cara, é muito legal ver que o James Gunn, ele cuidou de cada ponto para que ninguém fosse ferido. É isso que faz ali um herói, porque o vilão, ele não tá nem aí com o que tá acontecendo ao redor. O anti-herói não tá nem aí sobre o que está acontecendo ao redor. Agora o herói, além de lidar com o vilão, além de lidar com a situação, ele ainda tem que salvar as pessoas que estão em volta ali de toda aquela confusão maluca que tá rolando. Então essa é a diferença do que é ser um herói. E é aqui que vai vir a grande lapada do Saitama pra cima do Mask.